Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Estamos em plena época de discussão no Orçamento de Estado na Assembleia da República, tema que motiva os mais variados debates. Mas porquê é que toda a gente depende de um Orçamento de Estado? Porquê é que as nossas vidas, a economia, a política, a cultura, a sociedade em geral parecem depender tanto deste documento, uma lei da Assembleia da República? Neste sábado sentamos-nos à mesa do Orçamento de Estado para perceber melhor este instrumento. São nossos convidados a antiga Ministra das Finanças Manuela Ferreira Leito e o economista e professor da Universidade Nova de Lisboa Pedro Pita Barros. O Da Capa à Contracapa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para conhecer Portugal e pensar o país, promover o pensamento e o debate livre. Vamos falar do orçamento nos próximos 25 minutos. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença, Manuela Ferreira Leite e Pedro Pita Barros. É um gosto recebê-los aqui no nosso programa. Manuela Ferreira Leite, a questão que eu acho que um ouvinte pode colocar é como é que se faz um orçamento. É um exercício complexo, nós sabemos, um orçamento de Estado neste caso. Passa por toda a máquina da administração pública, mas se conseguisse simplificar o processo, para quem tem a curiosidade de perceber como é que isto se constrói, porque muitos números, muitos itens, toda a administração pública. Como é que isto se faz? Muito boa tarde. Eu tinha mais tendência para dizer como é que se fazia, porque neste momento eu não sei muito bem como é que se faz. Então como é que se fazia? Como é que se fazia? Havia instruções muito cedo, e quando digo muito cedo era por volta de junho ou julho, que se enviavam instruções a cada um dos serviços do Estado para que eles elaborassem o seu orçamento para o próximo ano. E, portanto, cada um deles, cada um dos dirigentes, fazia o seu próprio orçamento. Baseava-se muito no chamado método incremental, que é uma palavra... E o que é isso? E que era no sentido de dizer o orçamento do próximo ano é igualzinho ao do anterior, com mais X% de aumento em cada uma das rubricas. Ora bem, essa regra e esse método, evidentemente que está ultrapassado, e ainda bem que está. Primeiro porque, neste momento, a informática resolve muito destes problemas. Em segundo lugar, porque o método incremental era altamente... enfim, não era correto, direi que era perverso. Porque se levava a que os serviços, quando chegassem por volta de novembro ou dezembro, faziam tudo o que era possível fazer para gastarem todo o dinheiro até ao fim. Para quê? Para que o incremento fosse sobre uma base maior do que a menor. E para que não se dissesse, vocês tinham dinheiro a mais. Okay. E como tenham dinheiro a mais, esse incremento deverá, portanto, no próximo ano vão sofrer as consequências de ter tido dinheiro a mais. E, portanto, é evidente que não havia nenhum diretor de serviço que se atrevesse a chegar ao final do ano e a ter uma reserva, fosse quanto fosse. E, portanto, isto era absolutamente contra qualquer gestão rigorosa. No final do ano, comprava-se tudo aquilo que não se possa imaginar que fosse necessário ou desnecessário. É evidente que isso neste momento não é assim, e até pelo contrário, eu vejo neste momento que há uma posição relativamente oposta a esta e que a mim também me deixa perplexa. Que é? E que é gastem tudo o que têm aí para gastar. Não pode haver qualquer tipo de restrição, poupança, chamadas cativações. O que está aqui é para se gastar, o que é uma posição oposta e não sei se tão perversa quanto a anterior. Quando fala das instruções iniciais, no fundo são orientações políticas, no sentido de esse Ministério... Esse orçamento mais X, que é o que queremos aumentar esse Ministério, ou não? É isso? Por um lado era isso, e evidentemente tinha alguma base depois de ajustamentos relativamente às necessidades de cada um. Porque é o documento mais político que há, não é? Evidentemente, e é bom que seja, e especialmente é bom que traduza a política que é anunciada, o que nem sempre acontece. Isto é, ponto número 1, o orçamento só tem alguma base razoável de execuibilidade se basear naquilo que nós pensamos que vai ser o cenário macroeconómico do próximo ano, do ano a seguir àquela que está a ser feito o orçamento. Se pensamos que se vai crescer tanto, qual é que é o ambiente externo, qual é que será a evolução das taxas de juros. O chamado cenário macroeconómico. O chamado cenário macroeconómico. Portanto, é dentro dessa realidade que não só nossa como aquela que nos rodeia
que deverão ser feitos os ajustamentos e, portanto, a perspectiva de quais são as receitas e quais são as despesas que daí decorrem. Mas também é preciso ponderar se essas receitas e essas despesas, no seu conjunto, quais os efeitos que elas têm sobre a economia, sobre a nossa economia. E, portanto, são absolutamente decisivas para a nossa vida. Não é apenas porque vamos pagar mais impostos ou vamos pagar mais impostos, porque vamos ter melhor educação ou pior educação, é também porque os efeitos no crescimento da economia ou na sua depressão são absolutamente decisivos para o orçamento. Aqui temos uma das primeiras explicações da importância do orçamento, um documento altamente político com impactos para lá, digamos, da parte pública, que arrasta a economia. Pedro Pita Barros, o que é que quer acrescentar em relação ao efeito dominador do orçamento nas vidas económicas dos portugueses? Bom, o orçamento tem este peso que nós temos. Primeiro, temos muitas áreas de intervenção pública. Temos saúde pública, temos a educação pública, temos a segurança social com apoios sociais diversos, seja pensões, seja combate à pobreza, seja apoio na altura do desemprego. E tudo isso é um montante de despesa bastante elevado e indo através do orçamento do Estado, obriga claramente a ter, há muitas vezes opções dentro deste orçamento, uma vez também há o investimento público a ser contemplado, etc. Projetos que existam do Governo, as opções políticas sobre essas áreas de projetos. E isto tem a parte toda da despesa. E depois é preciso pensar, se há esta despesa, é preciso ter a receita para pagar. E essa parte da receita há uma parte que vem de impostos e de contribuições e há uma parte que fica, o chamado déficit, que fica depois como para o futuro e que vai acumulando em dívida, que passa a fazer parte da despesa através de juros. E, portanto, temos aqui depois efeitos de um orçamento para o outro, ou às vezes de uma década para outra, de uma geração para outra, em que orçamentos de um ano vão ter implicações nas vidas futuras também. Anos, né? E isto traduz-se num documento que é relativamente complexo e denso, mas que tem implicações duradouras para as pessoas enquanto contribuintes do sistema de segurança social, enquanto contribuintes do sistema fiscal, enquanto beneficiários de despesas, muitas vezes também enquanto empresas que fornecem serviços ao Estado para prestar alguns dos serviços que o Estado quer financiar e, portanto, com isso, o orçamento acaba por ser o chapéu que informa todas estas teias de relações muito diversas que o Estado tem dentro da economia. Então, diga. Se importasse, dizia só o seguinte, acrescentando um pouco o que disse o professor Pita Barros, e que é o seguinte, a diferença fundamental entre o orçamento público e um orçamento privado, isto é, aquilo que a gente faz na família, é que um orçamento, uma família equilibrada, aquilo que faz é inventariar as receitas que tem. Diz, eu ganho tanto, tu ganhas tanto, tenho mais não sei o quê. E perante esta inventariação das receitas, eu elaboro o meu orçamento de despesas e digo, posso gastar tanto, não posso gastar tanto, vou ter que poupar no colégio dos miúdos, vou ter que despedir a empregado, ou posso, sim senhor, desta vez ir fazer um passeio durante as férias. Uhum. No orçamento público é exatamente diverso. Há uma listagem de despesas, como disse o professor Pita Barros, enorme, tão grande ou tanto maior quanto as necessidades vão aumentando, e a partir dessas despesas nós vemos qual é que é o montante de receitas de que necessitamos. E aí há a opção da receita. Onde é que eu vou buscar a receita? Impostos? Basicamente impostos, mas que impostos? Nem todos os impostos têm os mesmos efeitos, não só na cobrança de receita, não só no montante que se consegue arrecadar, mas também nos efeitos que tem sobre a economia. Pode ter efeitos recessivos, pode ter efeitos menos recessivos, temos que ter as consequências sociais de quem é que é abrangido por esses impostos, portanto aí é que são as grandes opções políticas também. Vamos então escavar um pouco o nível nesta discussão. Discutir o peso do orçamento no país, Pedro Pita Barros, é discutir o peso do Estado na economia portuguesa? É discutir parte do peso do Estado na economia portuguesa, porque até certo ponto é evidente que um maior orçamento do Estado, nomeadamente em termos de despesa que faz e de receitas que tem, significa uma maior presença do Estado na economia. Mas depois tens toda uma cascata que vai além disso, não é? Portanto, muitas empresas que possam fornecer serviços ao Estado, depois elas próprias compram serviços a outras empresas. E significa que muitas vezes os efeitos do Estado na economia e os efeitos das opções no orçamento do Estado são como aqueles círculos concêntricos quando uma pessoa tira uma pedra para a água, em que se vão fazendo aneios sucessivos. E, de certa forma, o orçamento é uma pedra que cai na água da economia e que depois vai tendo estes efeitos. Portanto, o seu peso é maior até do que apenas a medição de quanto é em euros sobre do Orçamento de Estado, sobre o PIB, por exemplo.
há muito mais efeitos do orçamento que não são contabilizados nesse indicador simples. É muito mais do que o peso da despesa do Estado no PIB, que é também um dos parâmetros. É, porque as empresas que lidam diretamente com o Estado, se forem afetadas por orçamento do Estado, vão afetar outras empresas com as quais eles também trabalham. E, portanto, temos aqui efeitos em cadeia que propagam, de certa forma, as opções que são tomadas pelo Estado por toda a economia. Mas é não? menos estimado o impacto no privado, porque do ponto de vista público é muito mais controlado nas contas públicas perceber ou não um efeito ou outro. Como é que calculamos no orçamento o efeito que aquilo pode vir a ter? O aumento do IVA, por exemplo, como é que isso depois se calcula no contexto da sociedade? É no crescimento económico, vamos ver, na previsão de crescimento económico? Por exemplo, no crescimento económico e nos impostos é muito... Eu acho que as grandes opções são muito feitas exatamente na procura da receita. Não é indiferente lançarem-se impostos diretos ou impostos indiretos. Os efeitos na economia são diversos. Um imposto sobre o rendimento é muito mais recessivo da atividade económica do que um imposto indireto, que não tem tantos efeitos, são efeitos muito mais diluídos na atividade económica. Não é a mesma coisa lançar impostos sobre empresas ou impostos sobre qualquer outro tipo de atividade. Portanto, na questão da receita, há efetivamente opções políticas muito relevantes. Outra questão é a qualidade da despesa pública, por exemplo. Se olharmos o peso da despesa do Estado em percentagem do PIB, ou seja, da riqueza produzida pelo país, os dados que eu tenho aqui são de 2015, apontam 48,4% do PIB. Está ligeiramente abaixo da média da zona euro, está acima da União Europeia, está muito abaixo dos países nórdicos, ou da Grécia, ou de França, ou até de Itália, e está longe dos 44% da Alemanha. O que é que fazemos com essa despesa? Este ano, o Eurostat pôs cá fora uma estatística que mostrava que, quando falamos dos parâmetros de proteção social, estamos a falar de proteção na doença, na velhice, pensões de sobrevivência, apoio à família, subsídios de desemprego, num conjunto destes mecanismos, Portugal até estava abaixo da média europeia ao nível da despesa, ou seja, do peso, era 18,3% do PIB, a média europeia nos 19,2%. A questão da qualidade da despesa pública, estamos a divergir para onde somos obrigados a ir ao nível da despesa pública, por causa dos juros, da dívida que temos que pagar. Quais são os fatores que levam a isto? Temos uma componente muito forte de opções mesmo. Numa área que eu conheço relativamente bem, que é a área da saúde, nós neste momento temos uma despesa privada das famílias, por não haver cobertura do Estado dessa despesa, que é relativamente substancial. E, portanto, se essa parte da despesa privada que as famílias têm com saúde fosse coberta pelo Estado, rapidamente ficávamos nesse valor médio europeu. Portanto, são opções que nós também tomamos aí. E onde nós gastamos, sobretudo em Portugal, temos a proteção social. E aí podemos também falar de qual é a qualidade da despesa que nós fazemos na nossa proteção social, no sentido em que sabemos hoje que o que gastamos em proteção social atenua muito desigualdades que nós temos dentro do país e, portanto, cumprem um papel importante. A questão é saber se continuar a gastar da mesma forma que gastamos nesses apoios sociais, se continuará a ter o mesmo efeito. Portanto, temos uma discussão sobre qualidade da despesa ligada aos objetivos que queremos ter de combate à pobreza e redução das desigualdades sociais e quais são os instrumentos que melhor servem esses objetivos. E, globalmente, os orçamentos têm servido para isso? Tem. Esse papel corretivo, isso é claro. O orçamento como instrumento para corrigir a desigualdade. Isso é claro. Tem tido um papel bastante importante. A questão é saber se aumentássemos mais essa despesa, se esse papel já não estará até certo ponto esgotado naquilo que pode fazer como instrumento. Okay? Mas não estamos a gastar dinheiro público por causa de também questões que vêm de trás, como a questão da dívida que foi criada para pagamento de juros ao nível da despesa pública? Temos falado das várias áreas, certo? Falando da área de despesa social e de apoio social, temos uma parte. A outra parte diferente é se vamos falar de juros. Os juros refletem, naturalmente, decisões passadas que foram tomadas e que agora têm que ser pagas de alguma forma. E nós, neste momento, não é uma questão de se possa pôr a qualidade da despesa, porque é uma despesa que temos de ter. Nós, neste momento, temos até uma enorme sorte pelo nível de taxa de juros
que tem existido nos mercados internacionais, no ambiente geral das economias ocidentais, porque se os juros começarem a subir em algum momento, nós teremos certamente uma necessidade de aperto orçamental e de reajustamento ou de mais receita ou de menor despesa noutras áreas. Mas quando falamos de qualidade de despesa, temos que pensar também quais são os objetivos que nós temos com esta despesa pública e se a forma como estamos a usar as verbas públicas que são obtidas tem a melhor rentabilidade na utilização, no alcançar esses objetivos, na execução desses instrumentos. Não é? E aqui podemos ter uma discussão interessante sobre quais são os melhores instrumentos para atingir os objetivos que pretendemos. E, portanto, na área social, como estava a dizer, aqueles que nós temos usado como apoios têm funcionado bem, é duvidoso que consigam dar o passo seguinte de melhorar ainda mais da forma como têm sido usados. Já agora, qual é a sua proposta? Não tenho proposta aí. Aí a única coisa que posso fazer é remeter para os especialistas da área e posso referir, por exemplo, o Carlos Farinha Rodrigues, que é uma pessoa que tem estudado aturadamente essa parte dos instrumentos de combate à desigualdade, que tem várias ideias nesse campo. Mas, por exemplo, na área da saúde, aí sim tenho propostas, acho que fazia todo sentido neste momento rever o que é que são as comparticipações de medicamentos, aumentando a proteção das pessoas, uma vez que a grande parte das despesas privadas em saúde, sobretudo dos grupos populacionais de menores rendimentos, são com medicamentos que são comparticipados pelo Estado, mas não de uma forma suficientemente profunda, digamos assim, para cobrir o custo que isso tem nos orçamentos familiares. Por exemplo, aí seria mais fácil ter. Agora, alguma desta despesa do Estado e alguma da receita do Estado não é também totalmente definida pelo próprio Estado, no sentido em que não só houve decisões passadas, como dependem da conjuntura económica. Por exemplo, apoios ao desemprego. Se tivermos um bom crescimento económico e diminuir o desemprego, essa parte da despesa diminui e, em contrapartida, aumenta a receita que vem de impostos. E, portanto, os orçamentos traduzem também opções de como tratar esta incerteza que todos os anos vai existindo. Manuel Ferreira Leite, sobre a qualidade da despesa, coloquei eu a questão, mas também podia falar sobre este papel corretivo ou não do orçamento na questão das desigualdades. Gostava de ouvir a sua opinião sobre isto que estamos aqui a falar. Bom, sobre a qualidade da despesa, já foi dito aqui bastantes coisas, mas o seu começo, que foi mostrar qual é que é o peso da despesa no PIB, é um indicador que me diz pouco. E não quero deixar de referir isso. Exatamente porque podemos fazer uma enorme despesa em relação ao PIB e essa despesa não corresponder a uma prestação de serviço adequada. Se o serviço for mal prestado... Pode gastar muito, para mim não tem significado. Como dizia, por exemplo, o caso dos países nórdicos, sim senhor, tem um peso enorme da despesa no PIB pela simples razão de que serviços essenciais como educação, segurança social, são serviços muitíssimo bons e eficazes pelos vistos e portanto, a despesa é uma despesa virtuosa. No que respeita qual era... A questão, se é um instrumento corretivo ou não, mas ainda já lá vou, mas se esse indicador não serve para avaliar, que indicadores lhe chamam mais a atenção em relação a esta, de facto, a qualidade da despesa, se vale a pena gastar aqui ou ali e de que forma? Bom, aqui temos que a avaliação do orçamento devia ser efetivamente através da definição dos seus objetivos e deles serem ou não, em que medida é que eles são ou não alcançados. De resto, como se faz numa avaliação de uma empresa privada, há objetivos e calcula-se se eles são alcançados ou não. De há uns tempos, a esta parte, o orçamento em princípio deve ser organizado de acordo exatamente com objetivos, de acordo com atividades, de acordo com programas. Está um bocadinho mais no papel do que na prática. Mas, em teoria, deixou de ser aquela questão incremental de que falei no início e passou a ser orçamentos organizados de acordo com objetivos. Eu acho que é um bocadinho de teoria, mas, enfim, é um caminho de qualquer forma mais correto que o anterior. Sobre a questão do orçamento como instrumento corretivo, do ponto de vista de intervenção do Estado também. Sim. Como instrumento corretivo, há aqui um aspecto muito subjetivo. Porque para nós, evidentemente, que a correção é no sentido de que o orçamento, através da distribuição da sua carga fiscal e através da distribuição que é feita da despesa pública, beneficia mais as pessoas com menores rendimentos e penaliza mais as pessoas de maiores rendimentos. E é através desses dois instrumentos que se poderá fazer uma redistribuição mais equitativa da riqueza que é produzida no país, beneficiando mais quem mais precisa e portanto, dando
obrigando a maiores contribuições para aqueles que mais necessitam, que mais dispõem. Este ponto é um ponto essencial no orçamento, do meu ponto de vista, que evidentemente tem tido progressos no sentido de haver esta preocupação com essa distribuição e uma maior equidade entre as pessoas, entre os rendimentos dos diferentes classes sociais. Eu direi que caso a caso é necessário fazer-se essa avaliação. De que forma é que efetivamente determinado tipo de imposto está a beneficiar ou a prejudicar, onde é que ele se dirige, quem são as classes que são atingidas, quais são os efeitos que tem sobre a economia, se isso beneficia ou não beneficia o emprego. O caso típico, direi assim, que é a discussão entre tributação dos lucros ou a tributação dos rendimentos do trabalho. Mas aí entra também uma questão ideológica, não é? E evidentemente que é. Por isso é que é político. E evidentemente que é. Muito ideológico. Quando a ideologia penaliza sempre aquilo que é lucros, estamos nos esquecendo de... Porque há aqui um ponto, peço desculpa, voltar um bocadinho atrás, há aqui um ponto que é essencial. É que tudo isto que nós estamos aqui a dizer não pode deixar de tomar em consideração a estrutura económica e social do país a que o orçamento se refere. Porque na nossa estrutura produtiva, nós aquilo que temos é pequenas, médias, pequeníssimas empresas e temos, forma de dizer, meia dúzia de grandes empresas. E, portanto, o tipo de tributação que se pensa, em geral, para empresas, não é a mesma coisa se eu estou a lançar esses impostos sobre uma estrutura produtiva que tenha centenas de grandes empresas ou se tenho uma estrutura produtiva em que isso não é assim, como é, por exemplo, o nosso caso. Não há, penso que, nenhum país que consiga desenvolver-se de uma forma muito equilibrada se tem poucas grandes empresas, que é o nosso caso. E, portanto, quando eu tributo muito pequenas, médias ou pequeníssimas empresas, só porque é lucros e não é rendimento de trabalho, posso estar a tomar a pior das medidas que existem em termos de emprego. Ou, neste caso, em termos de desemprego. Porque se a empresa é pequena e começa a ter... Um exemplo muito típico foi, por exemplo, quando houve o agravamento do IVA sobre a restauração. Claramente era um setor em que as margens de lucro não permitiam aquele aumento de impostos. E, portanto, claramente houve um enorme fecho dessas empresas e muito desemprego daí decorrente. Portanto, eu acho que não tomando isto em consideração, onde é que se dirige propriamente a tributação, nem sempre ele é redistributivo. Por outro lado, no nosso caso também, por exemplo, através do IRS, nós falamos que o IRS é tributado por escalões, e que é progressivo. Isto é, à medida que aumentam os escalões de rendimento, as pessoas vão pagando cada vez mais. Isto está tudo muito certo se, por exemplo, no nosso sistema fiscal neste momento, e já dá uns tempos a esta parte, os escalões não estejam com uma divisão tal que rapidamente qualquer pessoa com os níveis médios está praticamente no último escalão. Ou seja, paga tanto como as pessoas que são consideradas... E agora houve uma reformulação dos escalões, não é? Agora a reformulação dos escalões não melhora essa parte. Até agrava, na sua opinião? Direi que pode agravar essa parte. Mas melhorar, não melhora, seguramente. E como nós temos uma estrutura, também uma estrutura social, em que quem tem baixos rendimentos não paga imposto, e bem. As pessoas que têm rendimentos elevadíssimos, infelizmente, são poucas. E, portanto, toda a receita necessária para fazer face àquela despesa que nós inicialmente elencamos é paga por uma classe intermédia, que é quem paga praticamente todos os impostos. E, portanto, aqui numa aparente distribuição equitativa da receita, há uma penalização daquilo a que se poderá chamar, enfim, discutível, mas aquilo a que se poderá chamar uma classe média,
que não me parece nada que seja uma justiça social e uma forma de distribuição de rendimento mais adequada. Em breve faremos um programa aqui exatamente sobre a classe média, já temos pensado esse tema. Pedro Pita Barros, sobre este ponto, o que é que quer acrescentar? 3 pequenos pontos, embora retomando de alguma forma a questão anterior da qualidade da despesa. Lembrei-me que existe no orçamento este ano, e esteve em curso durante o ano 2017 também, uma coisa que é o exercício de revisão da despesa, que supostamente é precisamente um exercício para avaliar a qualidade da despesa e ver fontes de poupança que se possa ter na despesa pública, para não ser a tal lógica incremental. Seria muito interessante saber o que é que está por trás das estimativas da poupança que decorrentes dessa revisão da despesa para 2018 e do que é que está a ser usar esse exercício em 2017. Aquilo são linhas no orçamento, mas depois nós não sabemos o que está por detrás. Era muito curioso saber, porque eu acho que poderia responder algumas destas coisas. Esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto, relacionado com esta parte dos escalões de rendimento, há um exercício que seria interessante fazer e que não é fácil de fazer porque a informação não está facilmente comparável entre países, que era saber onde é que começam a ser, em níveis de rendimentos, de rendimento pessoal das famílias, os níveis de escalões correspondentes à população que paga uma taxa de imposto mais elevada. Isto é, entrar no último escalão da tributação em Portugal, a minha sensação e do pouco que vou conhecendo, ocorre mais cedo, a um nível de rendimento mais baixo do que noutros países. Não tenho dúvidas nenhumas, qualquer um de nós está no último escalão. Exatamente. E noutros países como França, Espanha, para já não falar dos Estados Unidos, nós não estaríamos... muitas pessoas que estão no último escalão em Portugal não estariam no último escalão nesses países. E, portanto, de certa forma, os nossos escalões, também pelas características da população portuguesa e da concentração de rendimentos, acaba por colocar no que se chama os ricos, muita gente que noutros sítios seria dita classe média. E isto é um problema de distorção também depois na apreciação das opções políticas que são tomadas. O terceiro ponto foi uma novidade que surgiu no orçamento passado e que eu acabei por tomar conhecimento por estar a acompanhar o orçamento da universidade, que era pedido um exercício de poupança do orçamento, o que é que cada serviço propunha como poupança para ter um orçamento seguinte, que eu acho que não tinha efeito nenhum no ano concreto. Era impossível que tivesse sido, mas queria pelo menos um primeiro alerta para haver uma mudança de mentalidade na própria construção de exercícios futuros, em que serviços consigam, no futuro, fazer alguma redução de despesa, não percam totalmente essa poupança por um órgão central, para evitar aquele efeito que falava no início, de quanto mais gastar, mais tenho. E, portanto, se eu poupar não ganho nada com isso, vamos começar a introduzir uma lógica de, se eu conseguir poupar e manter a mesma qualidade de serviço público, gastando menos, então eu posso usar isto para desenvolver o meu serviço de alguma forma. Isso é uma ideia que vem muito na lógica da nova administração pública, de criar novos mecanismos, mas que ainda não tinha entrado e que podemos começar agora a ver a entrar também. E, portanto, algumas coisas podem não ser feitas com grande alarido, mas podem, pequenos passos, dar frutos mais à frente. E seria interessante ir percebendo se estes pequenos passos, nomeadamente o exercício de revisão de despesa e estes exercícios de poupança, se têm algum efeito ou não, ou se simplesmente é porque fica bem e depois nada acontece. Queria acrescentar que... Não, eu queria só acrescentar que eu próprio passei por essa experiência na elaboração dos orçamentos e portanto, levar os serviços não a querer gastar tudo, mas a terem qualquer poupança. Devo dizer que, em alguns casos, isso aconteceu, mas que rapidamente morreu a ideia pela simples razão de que eles não tinham nenhum benefício para poupar. E, portanto, enquanto não se der um bónus aos serviços, pelo facto de eles terem poupado, não há poupança possível. Porque o que vai à frente já está do lado do serviço. E é possível tornar mais flexível, digamos, esta relação entre as pessoas e o orçamento, ou seja, o Estado, porque, e esta é a minha última questão em relação também ao peso, no fundo, do Estado e a dependência. Estamos a falar de pensionistas, funcionários públicos, estamos a falar de desempregados que precisam destas prestações de rendimento social de inserção. Se juntarmos isto aos agregados familiares, dependentes, é muita gente que depende das transferências do orçamento. Isso é possível mudar? Esse peso pode ser aligerado, na sua opinião? É difícil dizer isso porque, como já foi dito há bocadinho pelo professor Pita Barros, há 3 ou 4 zonas que são aquelas que são fundamentais e é aquilo que define o peso do orçamento, que é a saúde, a educação, a segurança social, a segurança pública, pouca justiça. Portanto, são estes setores. O resto, não direi que sejam trocos, porque não há aqui trocos, mas este é o grande bolo do orçamento. E onde devem estar as funções essenciais do Estado, é e isso? onde não podem deixar de estar. E, portanto,
não há poupanças aqui nesse sentido de dizer, bom, olha, vai isto, quem quer que seja que vá fazer desempenhar esta função. Portanto, são estas que são feitas e são estas que... E esta eficácia ou necessidade de maior despesa vê-se pela forma como estes serviços funcionam. Está toda a gente muito satisfeita com a segurança que tem? Está toda a gente muito satisfeita com a educação? Os serviços de saúde estão todos a funcionar bem? O esquema atual de segurança social como está faz sentido? Exatamente. E, portanto, há muitas interrogações sobre os grandes agregados da despesa do orçamento. Mas não chegamos a um momento insustentável neste peso, ou não? Ou ainda temos margem para tomar essa decisão estrutural? Porque ela terá que ser necessária em algumas dessas áreas. Eu acho que temos com certeza que tomar decisões estruturais que passam todas, e não pode deixar de passar, pela uma política de crescimento económico. Se não passarmos por uma política de crescimento económico, isto não tem solução, porque isto não se soluciona com mais impostos. Porque ao quebrar mais impostos para pagar esta despesa, se não houver crescimento económico e, portanto, a riqueza, as receitas venham de um aumento da riqueza, muito dificilmente isto se conseguirá melhorar. Venham as receitas de onde vierem, do consumo interno ou não? Não, venham as receitas de onde vierem, não. Elas podem vir de algumas zonas onde não fomentam o crescimento económico, e há outras zonas em que fomentam o crescimento económico. Portanto, tanto a despesa como, muito especialmente, também a receita, têm efeitos na atividade económica que é necessário incentivar para que haja crescimento. Estou absolutamente contrária à ideia, por exemplo, de praticamente não se pensar que as empresas precisam de alívio fiscal. Porque se não houver alívio fiscal nas empresas, elas dificilmente sobreviverão. São pequenas e médias empresas, são aquelas que são as criadoras de emprego. Se não houver emprego, a segurança social com dificuldade sobrevive em grandes níveis de desemprego. E se a economia não crescer e tudo for conseguido à custa do lançamento de impostos que significam diminuição de poder de compra das pessoas... Neste caso estamos a assistir supostamente à reposição de rendimentos. Neste caso concreto estamos a assistir a alguma reposição de rendimentos. Portanto, isso acaba por não... Porque, vamos lá ver, a reposição de rendimentos tem efeitos óbvios no crescimento económico, porque se eu tiver mais dinheiro, compro mais. E compro mais às empresas que aqui estão. E as empresas que aqui estão, se puderem vender, ficarão em melhores situações. Simplesmente as empresas não conseguem vender ilimitadamente, elas vão ter que investir para poder crescer. E se não tiverem possibilidades de investir, se tudo for para os impostos, não tem... remate sobre este tema. Eu sou ligado ao elemento essencial para ter um crescimento económico duradouro e não ser apenas fugaz de um ano, que é o aumento de produtividade. E se nós não temos um aumento de produtividade geral na economia, não vamos conseguir ter este crescimento económico, que é essencial. E esse aumento de produtividade consegue-se de duas formas, que é as empresas serem mais produtivas, por um lado, mas também nós termos o desenvolvimento de setores onde a produtividade é maior e o crescimento das empresas que são mais produtivas e o desaparecimento daquelas que são menos produtivas. Estas dinâmicas empresariais muitas vezes custa-nos ouvir falar em empresas que desaparecem, mas há outras que nascem para compensar essas. E, portanto, a nossa dinâmica tem que ser a favor disso. E aqui o teste crucial para o Orçamento de Estado é pensar, será que as medidas que estão previstas no Orçamento de Estado e as áreas de despesa que são feitas para além daquelas despesas puramente sociais ajudam nessa produtividade ou não? E nesse aspecto nós podemos falar de termos um orçamento amigo da economia no sentido de promover crescimento económico, no sentido de promover aumento de produtividade ou não. E nessa parte, a componente dos orçamentos de Estado, em geral, é tipicamente mais difícil de perceber do que são as grandes opções em termos de despesa de saúde, de educação ou apoios sociais. Porque perceber como se gasta em saúde é fácil, é ver o que é que se está a fazer. Promover o crescimento da produtividade é mais complexo porque o Estado não pode decretar aumento de produtividade nas empresas. Tem que induzi-lo indiretamente através das regras que cria à volta deles e, eventualmente, de apoios e enquadramentos que fornece. E isso é muito mais difícil de fazer em geral e muito menos transparente de perceber num orçamento. Mas se estivermos a falar nesta parte de ajuda ao crescimento económico, acaba por ser o elo central. Responder à pergunta, será que as medidas de cada orçamento ajudam no crescimento da produtividade das empresas ou não? E isso dará uma resposta para essa competente. O elemento fundamental para isso em relação às empresas é
algo que não tem acontecido e que é a estabilidade fiscal. É essencial para isso. A instabilidade fiscal, que nós nunca sabemos qual é que é o imposto que vem aí daqui a seguir, é mais do que suficiente para que as empresas não consigam investir. Aliás, se me permite uma observação a isso, a instabilidade fiscal até é um bocadinho mais perniciosa do que isso, que é aquela sensação de se algo estiver a funcionar bem, a dar lucro, vai ser certamente tributado sem nós estarmos à espera. Exatamente. E que é quase um contrassenso. Nós devíamos dizer aquilo que funcionou bem e conseguiu crescer, não devíamos ir lá penalizar. Na sua frase só tiro quase, é um total contrassenso. Nesta reflexão quisemos olhar para o orçamento como instrumento, para lá do orçamento deste ano ou do próximo, talvez daqui a um ano possamos ouvir esta conversa e perceber se ela de facto tem pistas para o debate do próximo ano. Vamos fechar com algumas ideias, algumas sugestões que possam querer deixar a quem nos ouve sobre esta ou outras matérias. Pedro Pita Barros. Bom, eu tenho duas sugestões de natureza diferente. Para quem quiser perceber melhor toda a componente do orçamento e do próprio funcionamento da administração pública, existe um volume disponível na internet em PDF que se chama Seixas da Reforma, para uma reforma abrangente da organização e gestão do setor público. Foi consequência de um conjunto de conferências organizado pelo Conselho de Finanças Públicas, Banco de Portugal e Fundação Carlos de Gulbenkian há 3 anos, mas continua perfeitamente atual. E também, para quem quiser saber mais exatamente sobre questões de orçamento e dívida pública, o livro Portugal, Dívida Pública e Déficit Democrático, de Paulo Trigo Pereira, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Manuela Ferreira Leite. Eu, para além de subscrever a citação que foi feita especialmente do Paulo Trigo Pereira, que é realmente um texto muito bom, neste momento estou muito descrente relativamente ao orçamento e, portanto, a minha sugestão era um livro do Padre Tolentino Mendonça, Pai Nosso que estás na Terra. As sugestões de Manuela Ferreira Leite e Pedro Pita Barros no final desta edição. Obrigado pela vossa presença. O Da Capa à Contra Capa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para ouvir todos os sábados às 9h30 da manhã, na rádio, também na internet, em rr.sap.pt, e pode descarregar este programa, levá-lo para todo lado em podcast através das plataformas digitais. O genérico deste programa é da autoria do compositor e pianista Mário Lajinha. A produção está a cargo de Ana Marta Domingos, apoio de Carlos Vermelho e André Peralta. Eu sou o José Pedro Frazão. Regresso na próxima semana para outro debate no Da Capa à Contra Capa.